Olá, seja bem-vindo ao Minuto Jurídico. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e todas as quartas-feiras tem acesso a vídeos rápidos e com relevantes dicas jurídicas. Hoje, neste encontro, iremos tratar da dispensa discriminatória. O artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal, assegura ao trabalhador direito à relação de emprego protegida contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa. A dispensa arbitrária seria aquela que não estivesse justificada em motivos de ordem técnica, financeira ou até mesmo disciplinar. No entanto, apesar da previsão constitucional desse direito fundamental, por falta de regulamentação legislativa, ele não é aplicado às relações de emprego no Brasil. Desse modo, o empregador brasileiro possui o direito potestativo de demitir seus empregados, ou seja, pode colocar fim à relação de emprego sem precisar da anuência do trabalhador e sem que necessite apresentar qualquer tipo de justificativa para tanto. Trata-se da dispensa imotivada ou sem justa causa. Mas como qualquer coisa na vida, este direito não é ilimitado, encontrando diversas restrições no ordenamento jurídico. Dentre tais restrições, podemos citar a vedação à dispensa discriminatória, prevista na Lei 9.029 de 1995. Pois bem, nos termos do artigo 4º de referida lei, o rompimento da relação de emprego por ato discriminatório faculta ao empregado, além da indenização por dano moral, opte entre a reintegração do emprego com ressarcimento dos salários de todo o período de afastamento, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, ou a percepção em dobro da remuneração do período de afastamento, também corrigida monetariamente e acrescida de juros legais. Mas o que é então dispensa discriminatória? A discriminação é o tratamento desigual por motivo desqualificante e injusto. Logo, a dispensa discriminatória é aquela que se funda em característica pessoal do empregado, que aos olhos do empregador, motivado por intolerância ou até mesmo preconceito, o tornaria impróprio para o exercício de sua função. Dispensa de empregado, por exemplo, portador de doença grave. A respeito dessa matéria, o TST editou a súmula 443, segundo a qual presume-se discriminatória a despedida de empregado portador de vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à relação de emprego. Com base nessa súmula, a dispensa de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave, tal como câncer, doenças psiquiátricas, entre outras, presume-se sempre discriminatória, cabendo ao empregador o ônus de comprovar que desconhecia a doença no momento da dispensa ou que a dispensa se deu por algum motivo justificável. Percebe-se, portanto, que nesses casos o empregador perde o seu direito de dispensar o empregado de forma imotivada. Não se trata de estabilidade do emprego, mas sim de proteção contra a dispensa arbitrária, haja vista a condição peculiar do obreiro. Nestes termos, se houver uma justificativa razoável, como, por exemplo, o fechamento de filial que o empregado doente trabalha, o empregador poderá afastar a presunção de dispensa discriminatória. Demais casos de dispensa discriminatória, além dos casos de doença grave, podem ocorrer por motivos religiosos, de raça, de opção sexual, de gênero, de origem, entre outros. Porém, aqui cabe ao empregado
o ônus de comprovar a discriminação ocorrida, pois nesses casos ela não é presumida. O que fazer em caso de dispensa discriminatória? O empregado que sofrer dispensa discriminatória deverá pleitear na Justiça Especializada do Trabalho a nulidade da dispensa, além da indenização por dano moral. Em se tratando de portador de doença grave, a discriminação, já que se presume, nos demais casos caberá ao trabalhador comprovar em juízo por meio de testemunhas, áudios, documentos ou quaisquer meios de prova que a dispensa fundou-se em motivo discriminatório. Em caso de reconhecimento do ato discriminatório, além da indenização por dano moral, o empregado poderá optar entre ser reintegrado ao emprego e receber os salários relativos ao período do afastamento, entre a dispensa e a reintegração. Ou, como já dissemos, receber uma indenização corresponde ao dobro da remuneração relativa ao período de afastamento. Esta é a nossa dica de hoje. Até o próximo encontro.